Olá, meus queridos, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live da Bis. Você já me conhece, meu nome é Camila Abidão. A gente está na semana do marketing estratégico e hoje eu vou falar de preço. Nós estamos falando nessa semana a respeito do composto de marketing que trata do produto, preço, praça e promoção. Hoje é o dia do preço, ontem nós falamos de produto. E esse é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Em outras lives o pessoal veio me perguntar a respeito de preço, quando eu estava falando sobre gestão de pessoas. Então, já fiz também webinários a esse respeito. Nos meus treinamentos eu ensino pessoas, os empresários profissionais de marketing também a precificar seus produtos e serviços, porque é um assunto que gera muita dúvida. O pessoal não tem muita ideia, tende a fazer as mesmas coisas sempre, de uma mesma forma somente. Só pra vocês terem uma ideia, uma pessoa no meio de uma live virou pra mim e perguntou: Camila, eu comprei um produto por R$50, por quanto eu vendo? Falei, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia, faltam dados, né? Por quê? Qual que foi a referência aí? Custo, preço de custo, né? Você usar o custo como uma referência é extremamente importante, é crucial, né? Não existe você precificar produtos e serviços sem saber os custos relacionados a ele. É óbvio? Sim. Mas será que você faz isso adequadamente? Então, já começando é isso aí, pessoal. A primeira coisa que você precisa saber quando você vai determinar o preço do seu produto ou serviço é você descobrir os custos relacionados à produção ou à prestação desse serviço. Tem gente que tende a colocar como custo também os custos fixos. Eu não gosto disso, eu não acho que isso dá certo. Eu prefiro formar uma DRE, que é um demonstrativo do resultado do exercício, e ver quais são os custos relacionados à produção do produto ou à prestação do serviço. Somente aqueles que são atrelados a isso. Então, por exemplo, se você é dono de um restaurante e aí você tem vários pratos lá, você vai definir, por exemplo, você tem um prato, vamos supor que você é dono do Girafas. Aí você tem um prato lá com arroz, feijão, um pedaço de carne e salada. Cada um daqueles produtos ali, eles têm uma gramatura, ele tem as gramas específicas. Então, você tem a grama daquele produto cru e depois de cozido o rendimento dele. Então, se você fez 100 gramas, ele rende ali, vamos supor, 200 gramas, né? E desses 200 gramas que rendeu, você bota no prato do cliente 100. Ou seja, cada 100 gramas de arroz, vamos supor que você cozinhou, que gerou um rendimento de 200 gramas, desses 200 gramas você pega 100 e bota no prato do cliente. Então, aqueles 100 gramas, ele rende 2 pratos, tá bom? Supondo que o custo lá do arroz, 100 gramas, é R$1, né? Se você tem metade dessa gramatura no prato do cliente, então o custo ali é de 50 centavos. Tá bom? Isso é uma referência para você. Então, você tem ali a gramatura do arroz, a gramatura do feijão, você tem a gramatura da carne, você tem a gramatura da salada, tá? Quando você define ali e todos os insumos relacionados àquela produção. Então, tudo aquilo, quanto que eu boto de azeite, quanto que eu boto de temperos, você vai lá e dimensiona e coloca. Camila, não é tão preciso assim, eu não faço isso. Olha, quando você tem produtos manipulados, é interessante que você tenha uma referência um pouco mais rígida, mais sólida, né? Mais quantitativa, de forma que não fique uma percepção assim muito abrangente. Mas, poxa, sei lá, é uma pitada de sal, tá? E ao longo de um mês, então, quantos quilos isso que você gasta, em média? Então, você dimensiona lá, vende 100 pratos, isso deu meio quilo de sal. Então, esse tanto de pratos, meio quilo de sal, você pega esse valor de meio quilo de sal e divide por todos os pratos, você tem ali uma média, tá bom? E aí você coloca ali, se você serve o teu prato com produtos descartáveis, isso entra também. Então, são todos os custos relacionados à entrega daquele produto. Aí, o que tem gente que faz o seguinte, vai lá e coloca o custo do funcionário, o custo do aluguel, o custo, enfim, outros custos, que geralmente são custos fixos, né? O custo do condomínio, o custo disso, o custo daquilo. O que acontece? Os custos fixos, eles vão permanecer fixos independente se você vende um produto, 10 produtos, 1 milhão de produtos. Os custos fixos permanecem. Então vai ficar muito difícil você determinar o preço de venda daquele produto embutindo junto os custos fixos. Por isso que eu gosto... Peraí que tem uma abelha aqui. Por isso que eu gosto de colocar somente os custos variáveis. Porque aí vamos supor, para vender esse produto, ele me custou R$5, a produção dele. Tá? Esses R$5.
Qual é, então, R$ 5, mas eu tenho ali de custo fixo, vamos supor, R$ 10.000, referente aos meus aluguéis, ao aluguel, ao condomínio, aos funcionários, enfim, todos os custos fixos que não mudam, independente de quantos produtos eu vendo. Então, R$ 10.000. Quantos pratos eu tenho que vender para pagar o prato, o custo do prato, mais os meus custos fixos? Entendeu? Então, os custos, eles são dimensionados dessa forma. É muito difícil você colocar seus custos fixos e ratear. Você não rateia custo fixo. Não ratearás custo fixo. Primeiro mandamento da precificação. Não ratearás custos fixos. Tá bom? Anota aí. Não ratearás custo fixo. Vai aí doutrinando todo mundo da sua empresa que trabalha com a precificação. Não ratearás custo fixo. Tá joia? Não faça isso. Use somente os custos variáveis. Ah, Camila, mas eu presto serviço. Legal. Quais são os custos relacionados à prestação daquele serviço? Ah, é com consultoria. Vamos supor, trabalho com consultoria. Existe o custo que você paga de hora para aquela pessoa. Tá? Então aquilo ali é um custo. E aí, em cima disso, legal, Camila, agora eu sei os custos. Por que é tão importante saber os custos? Você já viu aquelas operações, aquelas empresas que vendem e não ganham dinheiro? Fecham. Aí quando fecha, você fala assim, mas cara, vivia cheio aquele lugar, a gente vivia, né, vendo o povo trabalhando, vendendo e tal. O que aconteceu? Eles vendiam bastante, mas eles não ganhavam dinheiro. Tá? Eu já dei esse exemplo de uma operação que vendia R$ 800.000 por mês, mas ela tinha ali de despesa R$ 1.200.000. Ou seja, prejuízo de R$ 400.000 todos os meses até fazer o ajuste. Ou seja, gente, você precisa ter o controle das suas despesas nas suas mãos, dos custos nas suas mãos, senão você vai realmente lascar o teu negócio. Senão realmente você vai só trabalhar para pagar as suas despesas e ainda continuar no prejuízo. Então, quando você tem esse entendimento dos seus custos, aí você vai estar apto a definir um preço. Um preço para pagar aqueles custos e saber quantos produtos ou quantos serviços você tem que vender para pagar também os seus custos fixos. Tá joia? Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto da precificação? Que é o exemplo que eu dei lá no início. O cara virou para mim e perguntou, Camila, eu comprei um produto por 50, eu vendo por quanto? Falei, não tenho a menor ideia. Por que eu não tenho a menor ideia? Primeiro, eu não sei quantos são os custos fixos dele. Então, não sei quanto que ele tem que vender. Segunda coisa, qual o posicionamento de marca dele? Qual é o seu posicionamento de marca? O que isso quer dizer? Todos os clientes, todas as pessoas, elas têm nas mentes delas como se fossem prateleiras mentais. O que isso significa? Todas as empresas, os produtos, eles assumem uma posição na sua mente. Então, quando você fala em sabão em pó, e eu falo marcas diferentes, eu falo Omo, ele tem ali a prateleira dele do Omo. Eu falo Tixan, tem outra prateleira. Falo sabão em pó brilhante, tem outra prateleira. Uns você coloca na prateleira de qualidade, outro você coloca na prateleira de confiança, outra você coloca na prateleira de baratos. Quando eu falo em marcas de carro, eu falo Ferrari. Você coloca em uma prateleira. Quando eu falo Jeep, você coloca em outra prateleira. Quando eu falo Volkswagen, você coloca em outra prateleira. Quando eu falo Fiat, você coloca em outra prateleira. Cada uma dessas prateleiras tem um conjunto de atributos relacionados. Muito top, caríssimo, performance, qualidade, segurança, etc. Cada uma delas tem uma prateleira. Do mesmo jeito a sua empresa. Qual a prateleira, qual a posição na mente do consumidor você quer que a sua empresa ou aquele produto ela ocupe? Geralmente, assim, via de regra, né, de forma geral, eu gosto de estabelecer 3 pontos, 3 formas de fazer isso. Você pode ter um produto premium, aquele top, VIP. É aquele produto que tem um ticket, ou seja, um valor de venda alto. Você não quer, assim, não é para todo mundo. É um produto caro, é um produto que a pessoa, quando vai querer, vai ter um diferencial. Você vai fazer uma entrega superior, você vai dar mais coisas para ela e, igualmente, o preço é alto. Você pode ter produtos premium que te custam esse tantinho? Claro que pode, uai. Claro que pode. Por isso que o custo nunca é a única forma de precificação. Ele é uma das formas deste processo que é crucial para você determinar preços.
Então você pode ter produtos premium que te custam isso aqui. Celulares, muitas vezes custam isso aqui, são vendidos desse valorzão. E não tem problema. Por quê? Porque a percepção de valor do cliente é alta, tá? Então você vai lá e faz todo um trabalho para colocar ele como um produto premium. Aí às vezes você fala assim, olha, eu quero um pouco mais de volume, eu não tô interessado em fazer toda essa entrega para o cliente, não quero trabalhar com branding, com gestão da minha marca, não quero investir muito nisso, porque para vender um produto premium eu tenho que investir muito em marketing. Eu não quero me dedicar tanto a entregar tanto valor assim, eu quero um negócio mais de boa. Eu quero ficar ali num preço que é mais de mercado, preço standard, um preço padrão. Você coloca. Ou então você fala assim, não, quero isso não, quero vender para um montão de gente logo e tô de boas, entendeu? Vender assim, tipo atacadão mesmo. Você bota um preço low cost. É a sua posição neste mercado. Qual que tá certo, qual que tá errado? Não sei. Isso se trata da estratégia do seu negócio, isso é marketing estratégico, tá joia? E por último, você tem a percepção de valor do cliente. Por quê? Às vezes você está querendo vender um produto ou um serviço com um determinado tipo de preço, mas a percepção de valor do seu cliente não está equivalente àquele preço que você está querendo cobrar. Então, o que o mercado diz a respeito do seu produto? Quantas vezes a gente já fez um lançamento de produto achando que ele sim ia bombar, que ele era muito bom. Bom para quem? Um produto ele nunca tem que ser bom é para você. Ele é bom para quem você vende, é para quem vai comprar. Sabe o que é dinheiro? Dinheiro é um símbolo, uma representação de valor. Às vezes você não está entregando o valor que o seu cliente espera, você vê valor. Mas se não for você, a sua persona, ou seja, não tem vários outros clientes como você, não tem no mercado assim tantas pessoas como você, não importa o que você acha, seu produto, seu serviço e sua ideia não tem valor até que o mercado diga que tenha. Até que o mercado diga que tenha. Então isso é muito importante. Qual a percepção de valor que o seu cliente tem a respeito do seu produto ou serviço? Por outro lado, você pode ter a situação totalmente inversa. Às vezes você vê um negócio assim que você nem dá muita moral, você fala, né, isso aqui é pouca coisa, é fácil demais de fazer, é fácil demais de produzir, acho que o pessoal não vai estar nem aí. Quando você vê, vira uma febre. Todo mundo se amarra, curtiu muito e tal. Meu amigo, se a percepção de valor do seu cliente, como ele vê o seu produto ou serviço é alta, o que é que te impede de aumentar? O que é que te impede de aumentar esse valor, tá? Esse preço. Mais do que isso, porque ele tem um valor e ele vai pagar, ele está disposto a pagar, que é um exemplo de um iPhone. O iPhone, o preço de venda dele não tem a ver com os custos dele. Tem a ver com a percepção de valor do cliente construída por um posicionamento de marca, uma estratégia da Apple. Então a Apple trabalhou forte o branding dela, trabalha isso de forma assim excepcional, eles são muito fortes no marketing, cria uma percepção de valor alta e o pessoal vai lá, ó, e paga, mesmo o custo de produção sendo baixo. E tá tudo certo. Tá bom? Isso é tão sério, tão importante você saber a respeito dessa questão de percepção de valor de cliente, que, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com cardápios. Quando você vai fazer um ajuste de preço no seu produto, ainda mais se você for vender algumas coisas por volume, é muito importante você ter essa compreensão para você definir estratégias de aumento de faturamento do seu negócio. Tem alguns produtos ou serviços seus que os clientes, eles têm uma venda de volume muito maior. Você vende muito mais desse produto, desse serviço. Quando você quer aumentar faturamento, às vezes se você aumentar R$1, R$2, que na percepção de valor do cliente é muito pouco, mas no giro, R$2 vezes 1.000 produtos que você vende, dá R$2.000 a mais de faturamento. Entende? Então é muito importante que você tenha essa compreensão de qual a percepção de valor do cliente para você colocar o preço adequado. Tá joia? Pessoal, de segunda a quinta, às 13h05, eu tô falando pra você de gestão estratégica de negócios. Essa semana a gente tá falando de marketing estratégico. Por quê? Porque não adianta você ter um super marketing digital, você ter uma super estratégia de venda, se você tá errando na sua estratégia de negócio. Tá joia? Isso acontece da forma mais comum, é muito comum, é muito corriqueiro eu perceber isso nas empresas, mas com esses ajustes que a gente vai fazendo, o seu negócio ele pode deslanchar. Tá joia? Amanhã eu vou falar pra vocês a respeito de praça, ponto de distribuição, ponto de venda. Tá joia? Não perde a live, aguardo vocês amanhã.
Passa um excelente dia. Grande beijo.